Olá, turma. Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Aqui, professor Sidney que vos fala. Nossa unidade curricular Programação Mobile, aplicada a jogos, ok? Então, estamos tratando aí a parte da UX, né? Hoje vamos dar continuidade na nossa maratona. Entregáveis e ferramentas dentro da UX, parte 2. Na aula passada nós demos o início, né, de toda essa conversa. E hoje vamos dar continuidade aí na nossa maratona dentro de UX, preparando a gente aí para as próximas etapas aí da programação mobile, ok? Bora lá então entender como que é por trás aí das ferramentas e do conteúdo aí sobre entregáveis dentro da UX. Então nessa aula vamos compreender um pouco sobre esse conceito, né, a parte 2. E a aula anterior a gente apresentou, né, a primeira parte a respeito dos entregáveis, não sei se vocês estão lembrados aí, e como são apresentadas essas questões aí dentro desse conceito, tá ok? A gente falou sobre os post-its, né, a organização ali, extreme, tempestade de ideias, como organizar tudo isso. Para pensarmos junto, então, dentro desse momento aqui, 3 minutinhos aí para a gente começar a aquecer aí nossos neurônios, né? Agora que a gente conseguiu ver um pouco, né, sobre o que é desenvolver um entregável, a gente vai precisar que você relate aqui agora o que pode ser feito para ser realizado esses entregáveis que é abstrato. Um exemplo assim, validação de regras de um negócio, que levanta as opiniões e as suas comparações. Então, pense um pouquinho agora e me responda a seguinte questão aqui, ó. Nem todo o entregável é visível. Como você documenta uma ideia abstrata, como regras de negócio, por exemplo? Tá? Com base no que a gente já conversou nas aulas anteriores, né? Talvez a gente tentar lembrar agora também, porque a gente fica um período longo aí, né? Uma semana, bem dizer, com distância de uma aula, a gente acaba esquecendo, às vezes, o que a gente tinha tratado na aula passada. Mas tenta buscar aí na memória agora, lembrar o que é entregável, dá uma pesquisada e dá uma conversada aí com um colega do lado. E lembre aí, tente comentar agora, professor, como que seria a documentação dessa ideia, né? Já que a gente está falando que essa é uma ideia abstrata, referente à regra de negócio. Tá? 3 minutinhos aí para a gente começar a discutir sobre essa questão. E a outra pergunta junto aqui no pensamento anterior, né? Validação de regras de negócio, levante as opiniões e façam suas comparações. Obrigado, Adriano. Vamos lá. Bom, o Adriano respondendo. Bom, como se trata de uma ideia abstrata, acredito que o entregável possa ser documentado através de textos, descrições detalhadas, diagramas e infográficos. Perfeito, Adriano. Realmente essa é uma boa resposta, tá? Entregáveis aí vem da palavra do inglês, né? Deliverables. Tudo aquilo que a gente entrega durante um projeto para mostrar ideias, decisões, funcionalidades ou protótipos mesmo, né? E a gente vai ver aí, conforme esse andamento aí, a parte 1 a gente deu uma introduzida, a gente vai continuar vendo aí agora, tá? Mas em cima do que o Adriano respondeu, do que o professor falou aqui agora, alguém mais responda aí para nós aí. O que você acha? A gente pode usar entregáveis aí durante, né? Antes, durante e depois da programação, tá, turma? Essa é a ideia aí desse conceito aí. Diagramas infográficos, perfeito, Adriano. Né? A gente pode usar aqui também a questão de textos ali. Questão de texto a gente pode usar talvez o Docs, e eu não recomendaria o Docs, talvez o Excel, né? Também pode ser. Também, né? Excel é uma boa ferramenta também. Que mais? Ou tabela do Google, né? Do Google Chats. Bora lá? Quem mais ajuda o Adriano ali a responder essa questão aí? Bora lá que já passou um minuto então. Vamos dar continuidade aí, né?
Então a resposta que eu esperaria de vocês, né, entregáveis não é algo visual como uma tela, um botão. A gente precisa ficar, né, precisa mostrar isso, essas formas, apresentar de forma lógica essas decisões, de forma clara e acessível. Por exemplo, que a gente pode fazer isso, regras de negócio do usuário. O usuário tem lá 100 pontos que desbloqueiam o nível dele. Então ele pode documentar essa orientação da seguinte maneira: uma tabela lá no Google Chats, né, construindo essa regra de lista por linhas. Ele pode usar o fluxograma lá, usando a ferramenta Draw.io, né, do Draw.io, que a gente usa já aí para fazer os fluxogramas, né, o Draw.io, desculpa. A gente mostra lá os caminhos lógicos, tá, faz o fluxograma. A gente pode usar cards, né, cards no Canvas. A gente pode usar post-its também, papel, caneta. Então existe aí grandes ferramentas aí que a gente pode apresentar essa ideia para o cliente e comunicar o funcionamento aí do nosso programa, da nossa solução, tá bom? Concentrar requisitos em um documento que será validado junto ao cliente. Uma resposta também aí mais resumida, mais compacta aí. Concentrar os requisitos em um documento que será validado e apresentado junto ao cliente. Complementando aí a resposta do Adriano, que foi uma resposta boa. Essa seria a ideia aí desse conceito inicial aí. Tá, mas vamos se aprofundar um pouco mais então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse conceito, né? Entender um pouco aqui, resumir um pouco dessa ideia. Resumindo isso, entregáveis na UX são peças que compõem um conjunto de informações que apoiam o processo de desenvolvimento de um produto que a gente vai entregar ali para o cliente. O objetivo é garantir uma melhor experiência do usuário. Então, nosso objetivo sempre vai ser o final ali, né, é a experiência do usuário. Lembra que a gente falou? Usuário ali em primeiro lugar. A gente separar cliente de usuário, né? O usuário ali final não é nosso cliente, apesar de ser. É complicada essa questão, mas o cliente pode ser ali o nosso chefe, o nosso gerente, né? Várias outras pessoas dentro da equipe, mas o usuário não. O usuário, ele é a pessoa final ali que vai consumir esse produto e ele que tem que ter a experiência, né? A melhor experiência possível desse produto, ok? Continuando aqui, tentar introduzir um pouco melhor sobre essa questão. Imagine que você está desenvolvendo um aplicativo de transporte público, tá? E eu queria que você imaginasse aí agora como que é o transporte público aí da tua cidade, né? A gente está falando aqui de 2 lugares diferentes. Estamos dentro do Paraná, mas vocês são de São José, a gente é aqui de Curitiba. Aí o transporte às vezes acaba se misturando, às vezes acaba sendo diferente, tem suas particularidades, né? Então, você já tem os dados, sabe como que funciona, qual que é o problema aí da tua região. E eu queria propor assim, como que você apresentaria isso para um cliente, né, esses problemas, essas soluções, ou para a sua equipe de forma clara e objetiva. Como que você apresentaria isso, né? Como que você faria isso? E o que você entrega antes de mostrar, né, uma tela bonita no Figma, por exemplo, né? A gente vai usar bastante o Figma para expressar aí as nossas ideias dentro desse conceito, tá? Quem conhece aí o Figma? Figma é parecido aí com as ferramentas que o professor já mostrou para vocês aí que a gente trabalha na sala de aula, né? O Draw.io, tem outras ferramentas aí também. A gente vai acabar usando algumas ferramentas aí para fazer essa aula. Essa aula vai te mostrar como representar visualmente funcionalidades de regras abstratas, como regras de negócio, e tomar decisões em equipes. Também vai ajudar a gente a trabalhar e tomar decisões em equipe, usando técnicas usadas por times da UX. A gente vai falar sobre o Zen Voting, tá? Quem aí conhece, ouviu falar de Zen Voting? Esse conceito, essa técnica, alguém aí na sala? Nunca ouviu, Manoel? Vamos aprender então hoje, né? Entregáveis abstratos, né? Então, o que são entregáveis abstratos e como a gente transforma isso, né? Regras que nos ajudem a entender e usar ferramentas, né? Ou que vire ferramentas para auxiliar a gente nessas regras entregáveis. Nem todo o entregável da UX é visual, como o wireframe ou protótipo, tá? E depois a gente vai falar um pouco ali sobre o que é o wireframe, né? E o protótipo você já conhece, né? O protótipo é um produto ali que a gente entrega ali, talvez ele não funcionando 100% ainda, mas uma ideia, um rascunho ali de um produto, tá? O wireframe aqui talvez seja
uma coisa nova para vocês aqui, uma palavra nova, algo diferente aqui que a gente já vai aprimorar, já vai trazer para vocês o que é isso. Às vezes, mais importante aqui é mostrar como funciona por trás, né? Às vezes, o mais importante é mostrar como funciona por trás. Então, dentro desse conceito aqui, realmente o mais importante é mostrar por trás ali de como que funciona. Exemplos aqui de entregáveis abstratos, que ninguém vê, né? Regras de validação de login e CPF, por exemplo, quando você está num aplicativo, né, Iago? Você falou que não faz nem ideia, agora vai fazer ideia. Como um cupom de desconto lá num aplicativo, né, que você usa, iFood ou qualquer outro aplicativo que tem essa regra aí de desconto, né, Mercado Livre e outros aplicativos aí. Níveis de acesso, né? A gente não sabe qual que é o nível de acesso do usuário, as permissões que ele tem, se ele é convidado, se ele é admin, né, se ele é administrador, ou se ele é um usuário comum. Então esses são exemplos de entregáveis que são abstratos, tá? Então agora começa a ficar um pouquinho mais claro, né? A ideia de abstratos dentro desse conceito, né? E a gente tem que ver como que funciona por trás essas regras e como que são, né, estabelecidas esse conjunto aí, tá ok? Esses entregáveis, né, podem ser feitos, como a gente falou ali no comecinho da nossa aula, fazendo uma pergunta, o Adriano até respondeu ali, bem claro ali, né, bem certo ali do que seria como entregar isso. Tabelas no Google Chats, né, ou pode usar também planilha do Excel. Fluxogramas, né, a gente já trabalhou bastante isso em outra aula, em outra disciplina, né. Fluxograma em Draw.io ou a Miro, né, tá? O Miro. Mapas mentais no Canvas também, a gente pode usar o Canvas, né. E exemplos na prática, a gente vai ver alguns fluxogramas daqui a pouco aqui nos próximos slides, tá? Vamos dar continuidade aqui. E Zenvolt, o que é o Zenvolt, né? Tomada de decisão sem conflito, tá? Um exemplo aqui que traz sobre Zenvolt. Quem fala melhor nem sempre tem a melhor ideia. Por quê? Você vai entender agora que a gente usa essa técnica aqui. O Zenvolt ele é usado para que um grupo escolha ideias baseadas em mérito e não em voz alta. Por que ele fala isso? Quem fala melhor nem sempre tem a melhor ideia. Porque assim, dentro de uma equipe, gente, a gente sempre tem pessoas que vão se destacar ou que se comunicam bem, né? E dentro dessa equipe não é essa pessoa que pode demandar ou que pode decidir essas ideias, que essa ideia é a melhor, né? Só porque ele se comunica bem, não quer dizer que a ideia dele seja melhor. Não estou também diminuindo aquela pessoa que se comunica bem, nem também dando, né, poderes para ela. Mas o Zenvolt, ele dá esse controle sobre que todos possam ter decisões importantes e opinarem ideias ali baseadas por méritos, tá? Como que funciona essa ideia? Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo explicando um pouquinho melhor, que é uma complementação do curso que tem no Alura, tá? Mas só para vocês entenderem um pouquinho aqui, por exemplo, o primeiro grupo lá compõe 4, 5 ideias para desenvolver esse problema, achar uma ideia. Exemplo, melhorar o acesso ao ônibus na cidade, por exemplo. Então, cada membro recebe 4 votos, né, para distribuir como quiser dentre essas ideias. Pode ser post-it, pode ser no caderno, pode ser usado algumas ferramentas aí que tem disponível no mercado também, que a gente já vai comentar. E ninguém justifica nada e nem ninguém defende nada o seu voto, só apenas vota, né? Por exemplo, colocamos lá 3 bolinhas verdes e uma vermelha, né? Que é uma que ele não concorda. Então ele vai decidir ali, vai votar, e a que mais for votada ali vira base para o protótipo do grupo, ou para a discussão do grupo ali, para dar andamento nesse processo, né? Ferramentas aqui que pode ser usada, formulários do Google, né? O Google Forms, para criar esse tipo de votação, ou Miro ali, né? Ou post-its mesmo, né? Post-its votáveis daí, tá ok? Vamos dar continuidade aqui. Então, eu vou passar um vídeo para vocês aí de 5 minutos, deixa eu só introduzir aqui o que vai acontecer primeiro. Então, Zenvolt aqui, técnica de votação por pontos para alcançar o melhor insights, né? O que é insights, né? Aquelas ideias que surgem assim, né? Aquele estralo, né? Poxa, acabei de ter uma grande ideia, então isso se chama, né? Isso é que a gente, mais ou menos resumindo, o que é insights. Quando estamos em um time, numa reunião, uma decisão de negócio, normalmente quem fala melhor vence a discussão. Normalmente é assim, né? O debate, a ideia dele vai para a frente, mesmo que as outras pessoas ali estiverem falando ou tenham algum outro sentido, alguma outra ideia legal. Então,
Dentro disso aqui a gente vai estudar um pouco melhor sobre isso, se aprofundar, né? Mesmo que a outra pessoa tenha conhecimento ali mais aprofundado, mas por ela ter um pouco de dificuldade na comunicação, às vezes ela acaba deixando ali escapar essas ideias. Mas usando essas técnicas aqui, a gente meio que elimina isso e dá oportunidade para todo mundo, né? Isso que a gente vai ver agora aqui. Deixa eu só abrir o vídeo para vocês aqui, 5 minutinhos, 1 minutinho para mim abrir o vídeo. Então é isso, né? Então pontos interessantes ali que a gente abordou da UX, sobre a origem lá do começo, coisas que abordamos também sobre a área, como colocar microscópio e ver dentro, né? Dentro do nosso código, entender um pouco a ideia do usuário, assim, empatia, né, para o usuário. Abordamos diferentes partes visuais também, de pesquisa de campo. E a gente vai para a nossa atividade, então. Então essa atividade está lá no Class, turma. Tá? A gente vai pegar um produto, vai criar aí um produto, por exemplo, discussão. Como que funciona o transporte público aí na cidade de vocês, né? Por exemplo. Então você vai pegar essas ideias, vão conversar entre pessoas aí, pode fazer um grupo de 3, 4 pessoas aí, né? E vão discutir, vão usar essa técnica aí que a gente falou, do Zen Volt, e criar um protótipo, tá? Então vai ter um infográfico com o Canvas, né, falando das regras e as funções. Você pode usar outros aplicativos também para fazer esse infográfico. Diagrama do fluxo do Drywall, né? Em um protótipo no Figma, tá? Já vou mostrar para vocês aí como que a gente vai fazer isso, tá? E daí tem essas perguntas que precisam ser alcançadas no objetivo do nosso trabalhinho aí de 15 minutos. Qual problema resolveram? Qual foi feita a votação? Como que foi feita essa votação? Vocês podem fazer a votação também, turma, no caderno, tá? Se tiver post-it aí, alguém tiver post-it, faz com post-it. Quem não tiver post-it pode elaborar alguma coisa aí no caderno, papel e caneta. Quem não tiver, quiser usar também o Excel ou alguma outra aplicação aí, também pode usar. Desde que seja feita essa votação, né? Dessa forma, usando essa técnica aí, tá? Todos consigam expressar a ideia. Escolherem os entregáveis e o que vocês aprenderam com essa prática aí desse exercício, tá? Então aí, a gente viu na aula de hoje, sitemap, wireframe, protótipos, storyboards, né, dentro disso aí. Parte do Excel, formulários, Figma, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. E a técnica do Zen Volt, né? Tá bom? Então deixa eu abrir o outro slide aqui enquanto a gente faz essa atividade aí. Deixa eu abrir o outro slide aqui agora. Pode começar a atividade aí. Já vou abrir aqui a página aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Beleza. Então, vamos lá, a gente tem aqui o Figma, tá? Então, esse é o site aqui do Figma, tá? Deixa eu abrir aqui. Talvez vai abrir direto o meu aqui, porque está logado, né? Minha conta está logada. Então, a gente pode criar aqui, nessa ideia aqui, por exemplo, um aplicativo de keys, tá? Estou sugerindo aqui para vocês, mas vocês fazem a ideia de vocês, tá? A gente pode criar um aplicativo de questões, perguntas de keys também, de perguntas, tá? Então, a gente tem aqui UX do aplicativo quebrado, tá? Uma outra atividade que a gente vai fazer daqui a pouco, só estou mostrando para vocês dentro do Figma como que faz, tá? Isso aqui são coisas arrastáveis, né? A gente pode criar aqui, ó, usando as ferramentas aqui que tem aqui, losango, retângulo, texto, né? Por exemplo, aqui, dar as cores, tá? Então a gente consegue construir aqui, mais ou menos aqui como se fosse uma tela do nosso aplicativo, tá? Então uma das partes das atividades é essa. A outra parte é fazer funcionar aqui dentro do Figma também. Posso ensinar para vocês, quer dizer, posso não, vou ensinar para vocês usar essa parte visual do Figma aqui, né? Então tem uma tela, simulando aqui uma tela de um aplicativo, né? Então eu vou criar aqui meu aplicativo depois. Um retângulo aqui. O texto aqui. Vamos criar um app aqui, keys também, né? Por exemplo.
por exemplo aqui, vamos ver se vai dar certo aqui. Então a gente consegue fazer umas telas ali, simulando aqui um aplicativo, tá? Então você pode trazer aquele quiz lá que eu fiz aqui, trazer para dentro do Figma aqui, fazendo um aplicativo assim, tá? Mas a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Como que faz isso? Clica aqui dentro, File, New Design. Dentro de New Design você consegue criar aqui, né? R traz retângulo, né? Primeiro a gente vai criar aqui, dar um F aqui, daí a gente vai escolher aqui uma tela, por exemplo, o iPhone 13 e 14, então nós temos uma tela aqui do iPhone 13 e 14, ou podemos pegar aqui uma biblioteca aqui, que já tem uns exemplos prontos, né? Ó, essa tela aqui, vamos inserir aqui, então nós temos uma tela, temos duas telas, e vamos criar aqui dentro uma tela do nosso aplicativo, tá? Uma das ideias que dá para fazer. Outra coisa é o infográfico, né? Usando aqui o Draw.io, tá? O Draw.io, por exemplo, aqui a gente vai criar um fluxograma, né? Então tem que iniciar, botão jogar, escolher o quiz, responder, tela final do resultado. Então esse aqui é um exemplo de fluxograma um exemplo para vocês, né? Vocês vão fazer o de vocês, tá? Então a gente vai seguir passo a passo aí, tentar executar aí essa atividade, né? Dentro do Figma também a gente consegue fazer essas telas aqui que eu vou propor para vocês fazer assim primeiro, tá? Vou propor para vocês fazerem as telas assim primeiro, depois criarem a de vocês, tá? Depois ir lá para outra página do Figma aqui, tá? Então a gente vai criar aqui uma terceira tela, por exemplo. Vamos criar texto aqui também dentro dela. Vamos adicionar aqui aplicativo Quiz 2, né? Vamos pôr cor aqui dentro. Tá? Então, essa ideia aí de vocês fazerem, construir a de vocês aí, tá? Aqui nós temos um erro, né? Vocês foram chamados para corrigir a experiência horrível de um aplicativo. Aqui tem um erro e aqui tem uma solução, por exemplo. Então, essa é a ideia aí da nossa atividade da aula de hoje, que está aqui, atividade 1. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Então, atividade 1, UX College, aplicativo quebrado, 30/6, né? Então, a missão aqui é: vocês foram chamados para corrigir uma experiência horrível de um aplicativo onde todo mundo odeia aqui, por exemplo. A situação é criar um aplicativo, um jogo Kiss com interface bagunçada, né? Situação, não é criar, né? Você vai pegar essa situação com o Kiss com a interface bagunçada, botões que não respondem, jogador que não sabe onde fica. A missão: criar um fluxograma de usuário, ferramentas sugeridas do I/O. O que é isso, né? Um diagrama que mostra o caminho do jogador que vai seguir dentro do aplicativo, por exemplo, tela inicial, botão, jogador, responder, igual eu fiz aqui. Deixa eu ver qual que é a tela que eu tô aqui, que eu fiz. Aqui. Cadê meu fluxograma agora? Tem um monte de janela aberta também, né? Aqui. Então aqui eu tenho um fluxograma, que é mais ou menos aquilo que eu mostrei para vocês ali, tá? Escolher o entregável, né? Se vai ser o wireframe, exemplos, protótipo, né? Você pode usar o Figma ali, tá? Vamos abrir o slide aqui de novo. Deixa eu compartilhar, voltar a estender minha tela aqui. Vou abrir o slide primeiro aqui da nossa aula. Próxima aula. Não vai dar tempo de a gente nem começar a fazer, turma, mas é só para a gente entender, então, qual que é a tarefa aí para a nossa próxima aula, então, tá? Vamos dar continuidade aqui no slide próximo aqui, e daí a gente finaliza essa atividade para a próxima aula. Nem comece agora.
vai dar uma introdução ali para vocês, qual que é a nossa habilidade ali, qual que é o nosso conceito e qual que é a nossa desafio aí para a próxima aula, tá? Então a gente vai usar isso aí, esse tipo de atividade e essas ferramentas aí para a gente concluir, tá bom? A gente perdeu um pouquinho de tempo ali no começo da aula, por isso que não vai dar tempo de desenvolver essa atividade aí. A gente tem aí 10 minutos de aula, então eu vou passar esse conteúdo aqui que complementa, esse conteúdo aqui complementa esse o anterior, porque é a continuação, parte 3, tá? E a gente melhora aí a condição da nossa aula, para nossa atividade na próxima aula daí. Então a gente vai compreender estratégias dentro da UX. A gente vai ver aqui ferramentas, né? Apresentando ferramentas de formas que possam realizar entregas de construídos na validação de UX ou UX, seja documentos de texto, diagramas, esboços, interface, todos os integrados, né? Essa aula aqui, então, é a aula anterior, mas essa aula que vem agora aqui complementa tudo isso aqui junto, tá? Porque é continuação. E a gente vai questionar aqui uma questão, né? Estratégia é um plano de ação ou conjunto de ações que uma organização ou indivíduo desenvolve para atingir um objetivo específico ou conjunto de objetos, correto? Então, as estratégias são projetadas para criar um desafio e oportunidade e inclui ali uma avaliação detalhada de recursos, limitações, oportunidades e risco. Pergunta para vocês. Para o X, né, para o UX, qual seria a melhor estratégia para levantar problemas? Tá? Responda essa pergunta para mim aí. Agora foque nessa pergunta aqui, esquece um pouquinho a atividade vai ficar para outra aula mesmo. Mas já fica um gostinho para vocês aí, o que espera a gente na próxima aula, tá? Vamos fazer diagramas, vamos levantar aí requisitos, né? Vamos usar o conceito novo que a gente aprendeu. Me responda lá então. O que seria a estratégia para levantar esses problemas aí, né? Dentro do conjunto de ações aqui que a gente já entendeu, já aprendeu um pouco, já viu algumas aulas anteriores também. Isso aqui é tudo complemento das aulas anteriores, tá? Vamos lá, quem que vai me responder? Então, a melhor estratégia para isso, qual que seria? Levantar problemas na UX, escutar o usuário de verdade, né? Uma das coisas, acredito. Acredito não, né? Puramente realidade aí dentro desse conceito aí. Isso pode ser feito por meio de algumas coisas que a gente viu nas aulas anteriores. Qual que são esses itens que pode fazer com que a gente tenha que escutar o usuário? Feedbacks, importante, feedbacks, né? Para isso a gente precisa escutar o usuário, né, Iago? Está certo? Você fez uma pergunta. Tá, o usuário precisa dar um feedback. Na verdade, o feedback serve um retorno de algo que ele já tem, né? Então, antes disso, feedback também é importante, mas antes disso, a gente tem que fazer uma entrevista com o usuário real, né? Entender o comportamento, as dores, os sentimentos, o que ele quer expressar, né? A Emanuele, ter um objetivo focado no usuário e projeto. Isso, também. A gente faz pesquisa, foca no tipo de usuário, né, que a gente está querendo alcançar, qual que é o nosso objetivo ali. Focado no usuário, levanta, faz requisitos também. Tá? Então, uma delas ali, tudo é importante isso que o Iago falou, que a Emanuele falou. Mas vamos ali. Entrevista com o usuário primeiro, então, em primeiro lugar, né? A gente levanta ali, faz essa pesquisa aí que a Emanuele falou, né? Junto com o usuário, é uma entrevista. Então, levanta ali as suas dores, tentar entender o que está acontecendo, qual que é o comportamento desse usuário. Depois a gente faz os mapas de jornada do usuário, né? Que mostram onde há frustração naquele processo ali que a gente está apresentando para ele. Está dentro aqui um pouco do que a Emanuele está querendo trazer aqui com a resposta dela, né? Está dentro ali. Mais alguém quer complementar? Na verdade, está complementando e está respondendo aqui a nossa questão, né? E nos ajudando a entender um pouco essa pergunta, esse conceito aí, né? Depois disso, a gente tem essa questão aí, e a gente volta no que o Iago perguntou ali para mim, na verdade, uma pergunta em forma de resposta, né, Iago? Depois que a gente faz a entrevista, faz um mapa de jornada ali do usuário para tentar entender quais são as frustrações dele nesse processo,
Daí a gente já tem um processo, a gente já tem um produto, um protótipo, a gente faz os testes de usabilidade, que é o feedback que o Iago está falando ali. Então, onde alguém usa um aplicativo, o app que a gente criou, o produto, e ele observa quais são os erros. E esse é o feedback aí, entra o feedback aí. E a análise métrica, né? Também entra a análise métrica, que é também um feedback aí que o Iago falou. Aí em avaliação, notas e comentários, né? Então, também a gente consegue ter uma resposta melhor aí dessa estratégia aí, né? Além disso, a boa estratégia envolve o uso de ferramentas e aplicativos como Persona, Fluxograma, Wireframes, para testar essas ideias aí e depois começar a programar, tá? Então tudo isso vem antes de programar, tá, turma? Por isso que eu quero mostrar para vocês, ensinar vocês esse processo, depois da gente colocar a mão na massa, porque isso vem antes de programar. A melhor estratégia é investigar antes de criar, porque um problema bem definido evita retrabalho e garante que a solução faça sentido na hora que vier, né, a gente vier usar esse produto aí, tá? Então vamos voltar aqui no nosso slide. E a gente vai encerrar aqui então, né, turma? Vamos encerrar aqui nossa aula de hoje, tá? Ficamos por aqui então. É isso, professora Nicole? Então a nossa atividade fica... não se preocupe, a gente faz essa atividade nossa na próxima aula. Tá bom? É isso? Beleza? Desculpa aí o transtorno das confusões aí. A gente repõe aí a recupera na próxima aula. Então, aquele abraço, até a próxima.